Ei. Shalom, vida longa, muita paz e prosperidade para a sua vida e toda a sua família. Estamos dando início agora ao módulo 8. O módulo 8, um tema de deixar os olhos dos líderes muito abertos, como atalaias de vigília e prontidão. Antes de iniciarmos, vamos fazer aquele momento de reflexão pela importância que existe na jornada da liderança, de o líder sempre ter um momento de refletir sobre o que vê, sobre o que ouve, sobre o que lê, sobre o que presencia, sobre o que experimenta. Ele precisa refletir, porque suas atitudes, as pessoas dependem muito da sua leitura da vida, da maturidade que você adquire com a vida, com as experiências na vida. E neste módulo nós iremos refletir sobre um pensamento. O verdadeiro cuidado gera grandes resultados. O verdadeiro cuidado gera grandes resultados. Quando você é uma pessoa dedicada, empenhada, e você dá o seu melhor, independente do que você esteja fazendo, que você seja o guardião, o zelador daquilo. Tudo que se faz com amor gera frutos. Tudo que se faz com zelo, carinho, dedicação gera frutos. Então, o verdadeiro cuidado gera grandes resultados. Quando você se entrega de verdade a cuidar daquilo, pode ser a coisa mais simples. As pessoas vão ver a diferença daquilo que foi feito por você do que o que era feito por outra pessoa, porque vão encontrar um toque especial no que você fez, vão encontrar sua verdade, vão encontrar o seu sentimento naquilo, certo? Aqui estão os nossos contatos para palestras e treinamentos, nossas redes sociais, para que você possa acessar e se edificar com os conteúdos que tem em nossas plataformas digitais. E o 8º módulo é cuidando do seu liderado. Porque muitas das vezes o líder está muito preocupado em que os liderados derem resultados, mas esquece que essa relação é uma relação com seres humanos, é uma relação com pessoas, sabe? Não é uma relação com coisas, é uma relação com seres humanos que têm sentimento, têm dores, têm problemas. E muitas das vezes o líder está tão preocupado de levar o seu liderado para uma direção e esquece que ele só vai conseguir caminhar bem, ele só vai conseguir produzir, caminhar bem, se ele for, eu vou ter que iniciar aqui. Biri. Vou ter que iniciar. Já estou com 4 minutos. Shalom, vida longa, muita paz e prosperidade para a sua vida e também para toda a sua família. Estamos iniciando agora o módulo 8 e vamos tirar aquele momento de reflexão para refletir, porque é muito importante que o líder desenvolva essa sensibilidade sobre as experiências que ele adquire na vida.
sobre o que ele ouve, o que ele vê, o que ele presencia, o que ele testemunha, o que ele mesmo passa por experiência, porque tudo isso é uma soma. E o quanto ele pode aprender e as lições que ele pode extrair sobre isso, e quanto as pessoas dependem desse crescimento, dessa maturidade, para que haja um compartilhamento desse líder com os seus liderados. Então, o pensamento deste módulo é: o verdadeiro cuidado gera grandes resultados. Em que podemos refletir sobre isso, sabe? Quando você faz algo com amor, com dedicação, quando você é o guardião daquilo, você é o protetor daquilo e você dá o seu melhor, independente do que você vai fazer. Seja o que for, uma coisa simples, mas as pessoas vão passar a notar a diferença de como está sendo feito por você e como era feito por outras pessoas. Elas vão perceber que há uma entrega, há uma diferença, há um cuidado especial naquilo. Então, partindo do pressuposto que o verdadeiro cuidado gera grandes resultados, é assim: não importa o que está sendo feito, não importa o valor daquela coisa ou daquela circunstância, o que importa é quem está fazendo, quem está cuidando daquilo e como está cuidando. O resultado e o fruto depende muito de como quem está conduzindo as coisas. Então, se você é uma pessoa que entende isso, que não está lidando com coisas, com objetos, e sim com pessoas, que muitas das vezes o líder está conduzindo uma pessoa para um caminho, mas ele não vai conseguir, porque ele tem algumas dificuldades, algumas deficiências, e aquilo precisa ser tratado. Ele precisa ter uma atenção para ser tratado aquilo, para que ele possa ter saúde para continuar, sabe? E o verdadeiro papel de um líder está como ele cuida das pessoas, como ele lida com as pessoas, como ele se relaciona com as pessoas. Então tá aqui os nossos contatos para palestras e treinamento, nossas plataformas digitais, nossas redes sociais, para que você possa se edificar com os conteúdos lá, que estão lá, gratuito. Então, o módulo 8 é cuidando do seu liderado, da importância que o líder tem deste olhar de identificar as dificuldades que seus liderados têm e como vai encorajá-los, encaminhá-los para que ele possa superar suas dificuldades e ele ser essa mão amiga, ser essa presença amiga para ajudar seus liderados a superar os desafios que cada pessoa tem em sua particularidade. Cristo disse algo interessante sobre os seus discípulos e os seus apóstolos. Mateus 28:20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Significa presença. Uma das coisas que os liderados mais cobram, que os líderes, que as ovelhas mais cobram dos pastores, é a presença. E muitas das vezes, a depender da quantidade e a demanda que se tem, o pastor encontra muita dificuldade para ser presente, para estar presente como assim os seus liderados e suas ovelhas desejam. E o que fazer? O que se pode fazer numa situação como essa? Já falamos sobre, entre um dos princípios, que é o líder precisa aprender a compartilhar sua liderança com pessoas capazes e competentes, para que ela possa ser um multiplicador desse projeto, um multiplicador desse pensamento, sabe, desse direcionamento de Deus para a liderança. Então, muitas das vezes você não pode estar presente, mas outra pessoa vai estar presente lá, fazendo o trabalho do Senhor. Porque uma pessoa não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Cristo falou uma coisa interessante, que ele estaria presente todos os dias. Mas de que forma ele estaria presente? Certo?
Aí ele chega e diz, eu não vou te deixar só, mas eu vou mandar o Consolador. Então já existe uma forma de Cristo estar presente, pela presença do Espírito Santo, pelos ensinamentos que o Espírito Santo daria e pelos ensinamentos que o Espírito Santo lembraria. Ou seja, 3 formas pelas quais Cristo estar presente em nossas vidas. Pela ação do Espírito, pelos seus ensinamentos deixados e pelos novos ensinamentos, ou seja, ele passa a nos lembrar a nossa relação que tínhamos com ele no passado, aviva essa relação no presente e nos encaminha para mantermos nos relacionando com ele no futuro. E essa é uma das características que Cristo quer que todo líder desenvolva. Entenda como estar presente na vida dos seus liderados sem estar presente. Outra coisa que Cristo disse sobre o Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Então, desses 2 primícias que eu falei para vocês, como estar presente sem estar presente. As pessoas, elas, durante o tempo que vão estar caminhando próximo à sua liderança, elas vão absorver aquilo. Então, existe uma outra forma de essa chama ser acendida e ser mantida sem que o pastor esteja presente fisicamente. Inclusive hoje, através das redes sociais, hoje nós temos vários mecanismos de estar presente, de conversar com as pessoas, de dar atenção, de elas se sentirem que estão sendo lembradas e etc. Uma coisa interessante sobre essa jornada da liderança é que no livro de Jeremias 3,15, o profeta falou algo da boca da parte de Deus para nós lideranças, pastores do coração de Deus. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Pastores do coração de Deus, que vão apacentar com esse direcionamento. Deus que escolhe esses pastores e coloca neles esse direcionamento para o apacentar suas ovelhas. Esse é o direcionamento que nós, líderes, iremos liderar dessa forma. Consciência, inteligência. Por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Por que consciência e com inteligência? Por quê? Por que não com espiritualidade? Por que com consagrações, muita palavra, jejum? Por que ciência e inteligência? Vou apresentar para vocês 2 definições para que a gente possa se aprofundar sobre essa ideia dessa profecia do profeta Jeremias dada por Deus ao seu povo. Ciência. Qual é a definição de ciência? A definição de ciência é um grupo de conhecimento sistematizado, adquirido via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódicos e racionalmente. Primeira coisa, eu vou pastorear com ciência. Então, como é que funciona isso? Então, o que eu preciso aprender para poder compreender essa fala, pastorear com ciência, pastorear com esse conhecimento sistêmico profundo, adquirido. Bom, eu vou pastorear, agora começa a entender, eu vou liderar com um conhecimento sistêmico adquirido profundo. Então eu preciso adquirir um conhecimento profundo. Então eu preciso ter a compreensão de que se eu sou chamado para ser líder, eu preciso ter uma compreensão mais elevada do que os outros. Como é que eu adquiro isso? Eu tenho que ter o compromisso dessa busca. Eu tenho que ter a responsabilidade de que essa função requer, exige essa busca. Exige essa observação, essa busca e a identificação de fatos, de circunstâncias
de categorias e de fenômenos, eu preciso me empenhar a aprender o que é preciso para eu ser um bom líder. Então, quando o senhor fala de ciência, não fala de uma coisa científica, fala do espírito que o líder tem que desenvolver para exercer bem sua função. A responsabilidade da busca, do preparo, da capacitação, para que ele possa servir melhor, encaminhar melhor essas pessoas e não simplesmente falar do que acha ou de que, sabe, um vento soprou nele ou que em alguma circunstância o Espírito Santo revelou. Mas ele tem a decência moral e a responsabilidade como um pai tem com o seu filho diariamente, ensinando a ele o que é certo, o que é errado e o caminho que ele tem que manter até se tornar adulto e após adulto ele seguir, manter aquele caminho. Se ele mudar a rota, é um outro problema, certo? Agora, inteligência. Então já sabemos que ciência é uma busca profunda, sabe? Agora, inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e se adaptar a novas situações. Então, muito se fala-se de inteligência emocional, sabe? Quando você é um líder limitado, você passa a ter dificuldades para aconselhar pessoas por causa de circunstâncias diversas que a vida coloca o ser humano. Tem situações que, pelo fato de o líder ser limitado, não tem interesse em explorar, em conhecer. Então ele acaba levando suas ovelhas a ir beber em outras fontes. Por quê? Porque a negligência da busca que ele deveria ter, ele passou responsabilidade para um estranho. Se Deus colocou pastores segundo o coração, então tem pessoas que o Senhor sabe que tem que ser pastoreada por certas pessoas, liderada por certas pessoas. Por isso que elas estão ali, porque Deus colocou ali. Então ele sabe que para conduzir aquelas pessoas tem que ser aquele líder. Mas aquele líder está disperso do compromisso e da responsabilidade que tem em buscar se aperfeiçoar a cada momento para estar pronto quando surgir as circunstâncias para que ele possa resolver. Porque ele está ali naquela condição de resolver, de dar um direcionamento. E muitas das vezes é importantíssimo o direcionamento que aquele líder, a compreensão que ele vai ter da vida, não que ele vai interferir na tomada de decisões, mas ele não vai deixar a pessoa no escuro. Ele não, porque ser líder, conduzir, guiar, direcionar. Então a pessoa não fica no escuro, ele passa a abrir o entendimento da pessoa e mostrar a ela as possibilidades e ela vai decidir. Mas quando o líder não abre nem o entendimento, a pessoa entra no gabinete buscando um conselho e sai na escuridão. Porque o líder achou que aonde ele está bom e nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom a posição de liderança, porque precisamos liderar com ciência. E ciência é um campo de busca inesgotável. E inteligência é a capacidade de desenvolver isso. Você só desenvolve sua inteligência quando você só explora o mundo do saber. Você não vai explorar sua inteligência, sua capacidade intelectual, se você não explorar o mundo do saber. Então, o líder precisa compreender as fases da vida. Sabe? Ele precisa compreender isso. Então, ele não pode tratar todo mundo igual. Não pode existe o princípio da isonomia, que todos são iguais. E, ao mesmo tempo, não são iguais, porque cada pessoa está em uma fase da vida e isso precisa ser respeitado. Sabe, você precisa respeitar as fases da vida que todo mundo passa. Você precisa ter essa compreensão e às vezes você quer falar uma fala que você acha que é para todo mundo e não é para todo mundo e acaba que aquela ovelha que precisava daquele alimento específico passou a ter um outro alimento e aquilo pode gerar grandes confusões e conflitos interior. Então o líder precisa compreender. E nessa busca ele passa a entender que ele não sabe tudo, que ele precisa aprender, precisa ter a humildade para aprender com os outros, precisa ter a humildade, sabe? Precisa ter humildade para você entender que você precisa evoluir
sua liderança e que você precisa de estar com pessoas que já estão mais evoluídos, que já passaram por outra experiência, e até mesmo essas pessoas que estão mais evoluídos também precisam de outras pessoas que estão há muito mais tempo na jornada, e isso é um ciclo de troca, de compartilhamento positivo. E quando o líder ele é autossuficiente e acha que ele não precisa, que Deus ministra nele e dá o direcionamento, ele acaba ficando perdido. Ele se perde, guia as ovelhas de forma com alguns equívocos e traz para ele mesmo algumas consequências. Certo? Então o que acontece? Tem líderes que focam só na palavra. Palavra é prioridade. Tem que ter palavra. Aí foca só na palavra. Aí toda a igreja é mobilizada para a palavra. Está errado isso? Não está errado. Tem que ter palavra, mas não só palavra. Olha o que a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 3,6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, assim, quando Paulo fala isso às igrejas dos Coríntios, não quer anular o poder da palavra, quer dizer que nós fomos capazes de ser ministro de um novo testamento, não só da letra, não só da lei, mas de uma interpretação da vida sobre a lei muito mais espiritualizada do que se tinha do cumprimento da lei rigorosamente. E que às vezes a vida está além de simplesmente uma regra. Por exemplo, temos uma regra que Cristo disse: se alguém te bater numa face, dê a outra. É muito simples você chegar, literalmente dizer, dê a outra face. Mas você está ignorando que o ser humano tem sentimentos, tem raiva, tem ódio, tem o sentimento de vingança, tem dor, sabe, tem tristeza. Então, no momento da tapa, quem toma uma tapa passa por esse processo do sentimento gerado pela agressão. Aí você, em cima da agressão, diz, continue sofrendo. É muito simples dizer isso. Então, o que Paulo quis dizer? Que a letra simplesmente mata, mas o Espírito vivifica. E aí agora vem a compreensão da vida de encaminhar essa pessoa às 3 fases da reconciliação. Primeiro momento, você vai ter que trabalhar na pessoa que está ferida, que está magoada, sabe, que está ressentida com a traição, com alguém que machucou ela. Primeiro momento que você vai trabalhar com ela o perdão dela mesma, que ela precisa entender o valor do perdão. E isso leva tempo. Depois que a pessoa é semeada nesse processo do perdão, que você passa ali a cuidá-la, a tratá-la, sempre falando sobre o perdão e deixando com que a vida traga o óleo, porque as feridas que se abrem hoje não se curam amanhã. E que traga o óleo e que vá curando aquela ferida até chegar na cicatriz. Quando chega na cicatriz, aí agora nós vamos trabalhar a parte do que? Da conciliação. Primeiro a parte do perdão, que é a parte que vai libertar a pessoa daquele sentimento. Depois que ela entende que o perdão a curou, agora é a parte da conciliação, a parte de voltar à pessoa que fez o mal e lidar de frente com isso. E agora é a prova se a pessoa realmente está curada, se ela realmente será capaz de, olhando para a pessoa que lhe fez o mal e a perdoá-la, para poder seguir a continuação, a terceira fase desse processo. A primeira do perdão, a segunda da conciliação e a terceira da continuidade. Sabe? De continuar e deixar aquilo que aconteceu para trás e você seguir sua vida. Então, muitos líderes só focam muito na palavra, e é muito mais do que só palavra, só letra, só versículo, só palavra. E isso é como se fosse muitas das vezes uma corda no pescoço da pessoa. Outros focam só no louvor. No livro de Hebreus 15, 13 e 15 fala o seguinte: portanto, oferecendo sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, e isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então,
Ah, eu estou sacrificando, eu estou oferecendo, eu estou dando o meu culto a Deus de louvor. E pronto, você vai no culto, só tem louvor. Quando vai para a palavra, 10 minutos, 15 minutos. Então, assim, enquanto uns focam muito na palavra, outros focam muito no louvor, sabe? Nos cânticos, na adoração. É lindo, é. Ah, qual é a desculpa? Ah, o louvor liberta. Realmente liberta. Temos exemplos clássicos, quando Davi tocou a harpa para Saul, o louvor libertou Saul daquele espírito maligno, afastava o espírito maligno. Paulo e Silas na prisão louvaram, oraram. Também houve a manifestação do poder de Deus quando estava tendo adoração. Mas é só isso? Não. Enquanto isso, outros focam no mistério. Outros focam no mistério, nos cultos pentecostais, nos movimentos, sabe? No livro de Mateus 13:11 fala o seguinte: ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Então, outros já focam o seguinte: não, é mistério de Deus na nossa vida, Deus tem os mistérios com a gente, então assim tem muita gente que não entende os mistérios de Deus. E realmente Deus tem os mistérios dele com alguns, mas é só mistério, que às vezes, e é só mistério mesmo, não tem nada claro. Ou seja, pelo menos o Senhor está falando que se faz conhecer os mistérios. E quando você está num mistério que não sabe nada do que está acontecendo? Então, é só mistério, é só louvor, é só palavra? Não. Então, como é que vamos alimentar e suprir as necessidades das pessoas que o Senhor confiou-nos para guiar, conduzi-las? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, porque já pensou uma pessoa que sobrevive só comendo pão? Já pensou uma pessoa vai sobreviver só bebendo água? Então não é possível. Então, como então o culto apropriado dentro desse equilíbrio de palavra, louvor e o mover espiritual, que é muito lindo, maravilhoso, que é a manifestação dos dons do Espírito? Então, assim, onde encontrar o ponto de equilíbrio? A palavra do Senhor fala o seguinte, no livro de 1 Coríntios 14:26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tenha salmos, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação, e faça-se tudo para a edificação. Não é para promover ninguém, não é para exaltar ninguém, mas é para edificação, pensando no todo. Então perceba, buscando o equilíbrio quando nós estamos nos reunidos, essa é a maneira que a palavra do Senhor nos orienta. Que tem que ter tudo isso, tem que ter a palavra, tem que ter o louvor, tem que ter os cânticos espirituais, tem que ter o mover espiritual, tem que dar lugar para a manifestação do Espírito, claro, é evidente, né? Isso é incomparável. Só quem tem a experiência da manifestação do Espírito sabe do que eu estou falando. Então tem que ter o equilíbrio. O desejo do coração do Senhor é que o líder deve fazer. Primeiro, partindo do pressuposto do líder do coração do Senhor, aquele pastor que é do coração dele. O que é que ele deve fazer? Primeiro, ele deve entender a sua responsabilidade no seu preparo, na sua capacitação. Ele deve entender que ele precisa buscar compreender a vida no seu contexto para poder melhor servir as pessoas. E o contexto da vida é muito diverso. O que mais o líder deve fazer? Ele não pode ignorar sua preparação, ele não pode ignorar a busca, esse preparo de sentar para aprender com outras pessoas. Ele não pode achar que simplesmente porque ele abriu um trabalho, ele não precisa aprender com ninguém. Ele precisa entender que ele precisa desenvolver a ciência e explorar a inteligência que Deus já deu a ele. Mas se ele não explorar, essa inteligência vai ficar retraída, sabe? Ele vai ficar limitado. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que os pastores do coração dele pastoreiem com ciência e com inteligência. E quando você vai buscar a ciência, você vai entender que a sua liderança precisa de palavra, precisa de louvor, precisa do fogo, precisa do poder, sabe? Precisa de muita coisa. E não é uma coisa só. Porque Deus, além de ser um, mas Deus é múltiplo. E Ele opera de multiforme graça.
3. Os líderes precisam entender que as pessoas não são objetos, têm vida. Sabe, você não vai lidar com coisas para você ser arrogante, prepotente. É pessoas. Entendam, são seres humanos, têm sentimentos. Têm sentimentos. 4. As pessoas não são iguais. Então, às vezes, você quer achar que aquela fala é para todo mundo. Quer misturar pessoas. Então, quem é criança tem que ter o alimento de criança. Quem é jovem tem que ter o alimento com base na sua fase. Quem é adulto está em outra fase, outro patamar, já vivenciou outras coisas da vida e tem uma leitura diferente. Aí você junta todo mundo e vai dar leite para todo mundo. Então, vai haver uma disparidade aí. Outra coisa que o líder deve fazer, ele sempre tem que buscar a superação. Ele sempre tem que trabalhar em cima de se superar. Eu já estudei, já fiz isso, mas ele não pode aceitar que já sabe tudo. Ele sempre tem que estar no sentimento de que ele não é nada, que ele ainda é pequeno, e que grande é só o Senhor, e que ainda tem muita coisa para explorar, então ele não pode nem se limitar. Mas ele também não pode sair igual um doido, se envolvendo com um monte de coisa, para querer aprender tudo dentro de um planejamento, sabe? Tudo dentro de uma coerência, tudo dentro de um discernimento, sabe? Tudo dentro de uma coerência, para que tudo focado no bem-estar de quem Deus te deu para você cuidar. Sabe? E no final, e fazer tudo com amor. Por quê? Amor e dedicação é como você vai tratar as pessoas, é como você vai cuidar delas. Você pode ter até algumas limitações, mas o seu amor e a sua dedicação e o seu cuidado a essas pessoas vão fazer a diferença. Certo? Por fim, chegamos aqui ao final do módulo 8, cuidando do seu liderado. Entendendo como cuidar do liderado é entender a si mesmo. Sabe, quanto mais você compreende o ser humano, quanto mais você entende quem é você, suas limitações, você vai conseguir lidar com os desafios da vida e como ajudar as pessoas e cuidar delas, pelo fato de que Deus deu essa tarefa para nós e nos confiou isso. Ok? Shalom Adonai.